Vamos para mais um vídeo aqui de protestantes, né? Testemunho de ex-protestantes vindo para a Igreja Católica. Vamos lá. Oi, eu sou a Gabriela e eu tô Oi, aqui pra Gabriela. contar pra vocês sobre o meu testemunho de conversão ao catolicismo. Fala, minha irmã. Bom, da minha infância toda e até os meus 17 anos eu sempre fui protestante da Igreja Assembleia de Deus. E eu fui convidada a participar de uma missa por alguns colegas da igreja, os colegas da igreja católica, mas era da minha escola, né? E eles me pediram pra cantar na missa com eles e eu fui porque eu cantava na igreja evangélica. E não vi nenhum problema de cantar na igreja católica, apesar de ter sim um grande preconceito. A minha única condição fosse que eu não cantasse nenhuma música relacionada a Maria. E eles acataram essa decisão. E a gente foi, e acabou que eu participei mais vezes da missa e cantei mais vezes com eles. Com esses colegas, a gente montou uma banda e a gente cantava tanto músicas evangélicas quanto músicas católicas. E a gente se apresentava na escola, Tava uma salada essa missa, né? Provavelmente uma missa carismática, né? apresentava em eventos paroquiais e em determinado momento eu fui até Aparecida. A minha intenção de ir até Aparecida foi claramente comprar roupa. Eu sabia que tinha as feirinhas da madrugada, algumas coisinhas assim. Não, isso é em São Paulo, né? Mas tipo assim, lá vende bastante coisa e eu queria comprar roupa. E eu não queria nada relacionado assim a Nossa Senhora, porque eu tinha muito preconceito. Então eu fui mais por causa disso mesmo. E por alguma leve insistência dos meus colegas. A gente visitou muitos lugares naquele dia, a gente tinha um amigo seminarista que nos apresentou vários lugares. E o último desses lugares foi a Casa de Velas. E eu lembro que eu tava muito angustiada. Era uma sensação assim de muita angústia. Eu lembro que meus colegas foram comprar as velas e eu comprei uma também. E aí falaram, a gente vai acender uma vela pra Nossa Senhora. Eu fiquei tipo, eu não vou fazer isso. E o nosso colega seminarista, eu não tenho mais contato com ele hoje em dia. Ele levou a gente até a Casa de Velas e lá dentro ele fez uma oração. E eu lembro de sentir uma angústia durante o percurso e não ia entender muito bem o que estava acontecendo ali. Foi quando eu pedi a Deus que me desse um sinal, que me mostrasse alguma coisa. Eu já estava um pouco afastada de Deus, já fazia algum tempo. Eu sentia que as pregações não me levavam até Deus. Você tava indo cantar na Igreja Católica, já tava afastado um bom tempinho mesmo, né? Da Igreja Protestante. Não ser até o meu orgulho próprio. Eu sentia que as coisas no protestantismo não me faziam adorar a Deus. Pelo contrário, faziam adorar a mim mesmo. E eu pedi ali a Deus que falasse comigo. E foi um momento que parece místico, parece surreal falar assim. Mas realmente aconteceu. Que foi quando eu senti que uma mão me tocou. E não tinha nada. Mas eu ouvi muito claro a voz de uma mulher falando pra mim e ela me perguntava: "Eu posso te levar até o meu filho?" Eu olhei e de imediato uma presença tão radiante me encheu que eu comecei a chorar muito. E eu olhei pra trás, não tinha ninguém falando comigo, mas eu ouvi. E eu acendi a vela. Eu lembro de pedir a Nossa Senhora que com muita dificuldade, e foi muito dificultoso para uma protestante com o tempo se tornar católica. É uma construção diária. Pedi para que, sim, me levasse até Cristo. E o que eu posso dizer é que ela me levou até Cristo. E esse é o caminho de Nossa Senhora, essa é a função de Nossa Senhora, é o que Nossa Senhora faz, ela nos leva até Cristo. E eu não tenho nem como explicar a sensação, porque eu sei que eu fui muito abençoada. Gente, deixa eu só explicar uma coisa aqui, porque pode ser que muita gente confunda algumas coisas que ela falou. Por que acender vela, né? A gente acende vela para o sentido de duas coisas. Primeiro, porque Cristo é a luz do mundo. E aí a luz acesa, né?
E segundo, quando a gente acende uma vela, significa a oração contínua. Mesmo que a gente não esteja presente, a oração continua, né? Essa é a continuidade da nossa oração. E no final daquele dia, um dos meus colegas, ele chegou com um presente e falou assim: eu senti no meu coração de te dar isso. E eu abri, era uma Nossa Senhora. Ela tá ali, inclusive. Tá vendo? Hoje em dia eu sou consagrada Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Que legal. Vivo uma vida muito linda na Igreja Católica. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus por todas as coisas. E esse é meu testemunho. Não tenho mais palavras, é somente isso. Fica com Deus, Gabriela. Deus te abençoe, minha irmã. Eu fui tocada por Nossa Senhora em um culto evangélico e hoje eu vou te contar melhor essa história. Bem como todo o meu processo de conversão, como que Nossa Senhora teve influência em cada parte da minha história. Bem, eu nasci de uma família católica. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro ali na blusa. Que blusa linda é essa, viu? Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é a padroeira da minha paróquia. Eu fui criada num ambiente católico, mas muitas vezes eu não entendia o porquê que nós fazíamos as coisas. Eu não entendia a Santa Missa, eu não entendia os sacramentos e por isso eu vivenciava de um modo superficial. Infelizmente tem um monte de gente assim, viu? Eu não tinha muita noção que eu precisava mudar de vida, que eu precisava buscar as coisas do alto, uma intimidade com Deus. E principalmente por meio da Santa Igreja, que nos oferece os sacramentos e tudo mais. E os ensinamentos. Então eu era uma católica ignorante a respeito da sua fé. Com isso, com o início da adolescência, é claro que aquela fase de dúvidas, aquela fase de rebeldia, eu quis também participar dessa rebeldia. E aos 15 anos, eu me envolvi com um jovem que era protestante de uma religião evangélica. E eu não via perigo nisso, eu não via problema nisso. E a minha família também ficou um pouco preocupada, mas também não proibiu nem nada. E esse relacionamento foi acontecendo. Comecei a namorar com 15 anos, não tinha uma noção de que ia se estender tanto. E começou com 16, 17, chegamos até os 18 anos juntos. Esse relacionamento foi extremamente conturbado, além de ser da parte religiosa um problema, porque sempre haviam confrontos de ideias, de princípios, mas também do ponto de vista de relacionamento imaturo também, né? Dois jovens, muito jovens, não tinha nenhum tipo de maturidade, enfim. Ela falando assim, parece que ela tem uma idade, né, absurda, né? Quando eu estava se aproximando dos 18 anos, durante todo o relacionamento eu fui muito pressionada. Você tem que ir pra minha igreja, você tem que se tornar evangélica, pra gente casar você tem que ser evangélica. E eu recebi uma pressão não só da pessoa, mas também de toda a família, que influenciava, que queria que eu fosse à igreja. Eu tinha muita convicção de que eu era católica, que eu queria continuar sendo católica. Né? Aquela católica mais ou menos, mas queria continuar sendo. Católica light. E pra mim, me tornar protestante era algo praticamente inviável. Chegando próximo aos 18 anos, como eu tinha um relacionamento muito imaturo, eu coloquei esse relacionamento num pedestal. E a família começou a pressionar ele que eu precisaria ir à igreja deles. E aí, o que eu fiz? Pra me escapar, né, pra escapar da situação, eu falei, não, então quando eu fizer 18 anos, aí eu vou poder ir porque eu já vou ser maior de idade, né, ilusão. Mas falei isso pra eles, beleza. E aí, quando estava chegando os meus 18 anos, ele falou, chegou sua hora de ir ao culto evangélico da minha igreja, com a minha família, tal, você falou, já falei pra família, e eles estão aguardando você ir. E aí, chegou o momento de um confronto comigo mesma, e eu precisei enfrentar todos os meus valores, porque eu priorizei mais um relacionamento de adolescente do que a minha própria fé. Mas deixamos isso para um outro momento. E eu resolvi ir a um culto protestante, dizendo para ele que se eu iria, mas que se eu não gostasse, eu nunca mais iria, não ia me tornar evangélica. Ok. E chegou o dia tão esperado, né, de ir, tão esperado pela família dele, de ir no culto evangélico. E minha mãe, muito de oração, não queria que eu me tornasse protestante também, né? Ela sabia o valor da sua fé, ela me criou com a fé católica, não queria que eu me tornasse protestante. Colocou um terço na minha bolsa. E eu nem fiquei sabendo dessa história e fui pro culto protestante. Chegando lá... Pega ela, Nossa Senhora! Adivinhem qual era a passagem que Nossa Senhora preparou para esse culto? Gente, um ambiente que não acreditam na intercessão da Santíssima Virgem Maria. Um ambiente que rejeitam
que Maria é mãe de Deus, que rejeitam os dogmas marianos, que rejeitam a Virgem Maria, ela esteve lá porque ela quis me resgatar. E o que aconteceu foi que a palavra do culto daquele dia, sabe qual que foi? No momento eu fiquei estarrecida, sem reação, chocada, tendo certeza de que Nossa Senhora estava ali presente e estava ali para me resgatar. A passagem foi as bodas de Caná, que para nós católicos é tão importante porque nós sabemos que foi ali que Deus deixou muito claro que Nossa Senhora intercederia por todos nós. Nossa Senhora intercedeu pelos noivos e Nossa Senhora intercedeu por mim. Exato. Por que nós intercedemos a Nossa Senhora? Porque está na Bíblia, né? Ela intercedeu ao seu filho Jesus e pediu pelos noivos. Então a gente vai a ela, procura por ela para que ela interceda ao seu filho. Ela cuidou de sua filha, ela cuidou dessa ovelha que estava a ponto de se perder. Segurou na minha mão e não me deixou. E não deixou com que eu me perdesse. Ah, que ali legal. eu tive certeza de que ali não era o meu lugar. A minha verdadeira fé, o verdadeiro sentido da minha existência era ser católica apostólica romana. E assim eu me dediquei aos conhecimentos da fé, terminei o relacionamento, obviamente, porque a família não me aceitaria e também o relacionamento entre pessoas que pensam tão diferente dificilmente dá certo. Eu sei que em alguns casos dá, mas pra mim não daria, porque eu não estava disposta a abrir nenhum dos meus valores e princípios inegociáveis, que era a minha fé, a minha religião. E assim me tornei uma verdadeira católica. Foi o início da minha conversão. Me aprofundei, vi que precisava mudar de vida, vi que precisava me aprofundar no sentido da fé católica, conheci a minha fé, conheci também tudo aquilo que eu tinha dúvida, será que pode ter santos, né? Porque esse relacionamento deixou muitas incógnitas na minha cabeça, e com isso eu passei a conhecer mais sobre a minha fé. Hoje eu não tenho mais dúvida a respeito de nada, e inclusive ensino as pessoas a respeito da verdade acerca da fé católica, né? E combatendo todas essas mentiras que inventam sobre a nossa fé. E depois... Vocês têm alguns amigos que já passaram por isso de ser católico e aí católico ou católica, né? E aí arruma um relacionamento, tem um relacionamento com uma pessoa de outra igreja e aí acaba indo para outra igreja, ou ao contrário, né? De a pessoa que é protestante vir para a igreja por conta desse relacionamento. Deixa aqui nos comentários, eu quero saber, vamos conversar um pouco sobre isso? Pois Nossa Senhora foi tocando em vários pontos da minha história, da minha conversão. Em 2019, quando eu tive uma doença difícil, né? Uma crise de ansiedade, de pânico, uma série de coisas. Esteve lá e me disse que era necessário que eu começasse a rezar o terço todos os dias, e assim começou a minha devoção ao Santo Terço. Hoje eu rezo todos os dias, não esqueço nem um dia. E depois teve um episódio incrível também, que foi quando eu me consagrei à Santíssima Virgem pelo método de São Luís Maria Grignion de Montfort, onde eu, de fato, me tornei escrava da Virgem Maria, né? Escrava de Cristo pelas mãos dela, porque toda a devoção mariana é cristocêntrica. Exatamente. Nós somos devotos de Maria porque amamos Jesus Cristo e ela nos leva perfeitamente a Jesus, porque fazei tudo o que ele vos disser, o que diz Nossa Senhora pra gente, né? Ela foi a criatura mais obediente, a criatura que mais soube amar a Jesus, né, e a Deus. Então nós usamos a Virgem Maria como nosso exemplo e pedimos a sua intercessão para que ela nos leve a Ele também. E assim foi a minha história depois que eu me consagrei à Santíssima Virgem Maria. O meu apostolado foi aumentando, né? A minha missão como católica, também como influenciadora nas redes sociais, foi aumentando, foi abrindo um espaço, foi abrindo oportunidades. E hoje estou aqui, né? Esses dias a gente bateu 150 mil pessoas. Olha aí, isso que legal. É incrível. Tenho muitos alunos também, mais de 300 pessoas que eu estou orientando também. Então, gente, como Nossa Senhora é essencial nas nossas vidas. Você é devoto da Virgem Maria? Nós não somos idólatras. Nós reconhecemos que Cristo quis nos dar uma mãe. Uma mãe protetora, uma mãe que zela por todos nós e que intercede por nós nas dificuldades. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Rogai por nós. Deus te abençoe, minha santa. Olha, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho. Lembrando, gente, olha, 100 perguntas protestantes que todo católico deveria saber responder. Você pode adquirir com o link na bio se você tem alguma dúvida sobre a nossa fé, sobre a nossa doutrina. E também tem esse aqui, o novo, olha. A Santa Missa e a liturgia, tá certo? Se você tem alguma dúvida sobre a missa, por que a gente reza, quais são os momentos da missa, aqui tem tudo explicadinho, direitinho, bem fácil para você entender. O link também está na descrição. Deus abençoe você e a sua família.